Você sabe o que o sorvete disse pro parceiro policial no meio da batalha? Me dê cobertura! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de movimentos revolucionários, de insatisfação social? O filme de hoje se passa em um futuro não muito bem claro em relação à linha histórica, mas que fala de uns Estados Unidos num contexto de grande efervescência por conta de duras políticas em relação a controle migratório. Mas a partir de um episódio especificamente, envolvendo um chefe de alta patente militar e um grande líder desse movimento revolucionário, nós temos o cruzamento de uma grande história, uma jornada em meio a esse contexto. Mas você sabia que talvez essa ideia de controle migratório não seja tão ficcional assim? Tá a fim de conhecer um pouco mais? Então vem conferir comigo! Uma batalha após a outra. One Battle After Another. Filme de 2025, dirigido por Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Sean Penn. O filme conta a história do casal Pat e Perfidia, membros de um grupo revolucionário nos Estados Unidos chamado French 75, que luta contra as ações do governo e estão neste momento atacando uma base de manutenção de imigrantes presos na região próxima à fronteira sul com o México. Durante esta ação, Perfidia rende com uma arma o sargento Lockjaw, o grande cabeça das ações contra a presença de imigrantes nos Estados Unidos. Ela repara que ele já está com seus desejos libidinosos sobre ela atiçados. Se é que você me entende. Sei. Lockjaw tem tara por mulheres negras e ao ser rendido por Perfidia, lhe acende um desejo enorme por ela. Tanto que mesmo após ela sumir com os demais membros da French 75, com o sucesso da retirada dos imigrantes presos, Lockjaw segue na busca para encontrá-la novamente, mas não exatamente por uma questão, vamos chamar assim, do seu trabalho policial. Um tempo depois, Perfidia realizaria a implementação de uma bomba em um prédio movimentado, quando é pega no banheiro ao fazer a instalação desse artefato escondida. Mas quem a pega é Lockjaw, que estava armado e a rende. Ele não atira, mas lhe diz que ela deve encontrá-lo posteriormente, caso queira se manter vivo. Esta tensa relação acaba com os finalmentes entre eles. E vemos que um tempo depois, Perfidia está grávida, mas deixando no ar a dúvida se é filho de Pat, o seu companheiro, ou fruto desta noite com Lockjaw. Com o nascimento da bebê Charlene, Pat diz que gostaria que o casal largasse essa vida de lutas por justiça social e esse embate a todo momento com a polícia para que eles pudessem criar sua filha com tranquilidade. Mas Perfidia nega, deixando Charlene com Pat enquanto ela segue sua luta com a French 75. Mas um dia, Perfidia é pega presa. E Lockjaw, à frente desta missão, lhe oferta a possibilidade de escapar da prisão em troca da delação dos membros do grupo. Ela o faz, resultando na morte de vários membros do grupo e na história de que ela teria então morrido. Mas, na verdade, ela assume uma nova identidade como esposa do militar. Porém, ela rejeita este papel como esposa dele e foge sem deixar rastros de seu paradeiro. Passados 16 anos, Lockjaw é convidado para participar de um grupo supremacista branco, no molde de uma sociedade secreta, por conta dos seus trabalhos à frente do programa anti-imigração dos Estados Unidos. E na entrevista de aceitação, ele é questionado sobre seu envolvimento com pessoas não brancas. Para garantir a sua aprovação, ele diz que nunca teve nenhum tipo de contato, mas com medo de que possa ter algum tipo de registro de seu passado que se torne público, Lockjaw inicia uma força-tarefa para encontrar Pat e a garota Charlene, para descobrir se a filha é dele ou não.
O filme poderia ser abordado em muitos temas além da geografia, como a questão do totalitarismo, governos opressores, movimentos revolucionários. Mas nós vamos focar na questão imigratória, um tema que é super relevante para dentro da geografia. O sargento Lockjaw fez sua carreira e nome como cabeça e grande defensor do programa de controle migratório dos Estados Unidos. E por isso, vamos abordar este tema para trazermos essa raiz geográfica e um conjunto maior de detalhes. O controle migratório é uma premissa que se dá com a autonomia dos países de estabelecerem seus respectivos critérios de ingresso e exigências para a manutenção de alguém de fora em seu território. A ONU diz que esta autonomia dos Estados nacionais só não deve extrapolar os limites dos direitos humanos, gerando perseguições de qualquer tipo de natureza ou alguma outra forma de discriminação. E é aí que mora a tênue linha entre o direito dos estados e o uso de medidas que geram polêmicas quanto a abuso e até extrapolação de aspectos éticos e os próprios direitos humanos. Em geral, os estados nacionais possuem leis que permitem a entrada de pessoas vindas de fora do país a partir de duas lógicas classificatórias: se ela vem para turistar ou para imigrar. O conceito de turismo é que ela possui autorização para ficar por um determinado tempo, sendo já embutida a ideia de que a pessoa voltará para o seu país de origem posteriormente. O imigrante é uma pessoa que está autorizada a ficar morando no país, com algumas demandas burocráticas para a renovação do seu visto a partir de alguns períodos determinados pelos órgãos de fiscalização do país. Há situações onde a pessoa entra sem passar por estes trâmites burocráticos, sendo uma entrada em questão considerada emergencial, com a pessoa fugindo de situações que colocam sua vida em risco. Mas aí chamamos neste caso de refugiados. Se você quiser conferir mais sobre alguns destes assuntos, confira depois os vídeos aqui no canal sobre os filmes Turistas e As Nadadoras. A questão do controle migratório é mais rigorosa e gera uma série de debates a respeito das formas e até sobre as suas legalidades nos países de perfil desenvolvido, chamados países centrais da geopolítica global, onde a busca, o desejo por mudar de vida e a expectativa em encontrar nestes países a grande mudança faz deles os grandes pontos de desejo por ingresso para a população que vem de países com perfil inferior. No caso dos Estados Unidos, como retratado no filme, o governo atual, destacando que este vídeo está sendo lançado em 2025, iniciou uma série de medidas antimigratórias, como conferências de documentos com batidas policiais e uma expansão de política de deportação de imigrantes com status de ilegalidade no país. A fronteira do país com o México é a mais delicada quando se fala do tema imigração, pois é o grande local por onde a passagem é volumosa historicamente e a geografia local favorece este trânsito, inclusive fazendo com que o governo estadunidense construísse espaços de contenção, inclusive com um muro em pontos de grande volume de passagem de pessoas. Mas a fronteira entre Estados Unidos e México é um detalhe que você pode conferir com mais elementos assistindo ao vídeo aqui do canal com o filme Sicário, Terra de Ninguém. Mas além desta barreira, nós temos outras formas de contenção migratória de forma física pelo globo, como o Muro da Cisjordânia e Israel, ou a fronteira entre Ceuta e Melilla entre Espanha e Marrocos, a zona desmilitarizada entre as duas Coreias, a fronteira entre Índia e Bangladesh, ou a fronteira da Hungria com a Sérvia. Por outro lado, há a opinião de pessoas que questionam essa burocratização e estas limitações, pois elas tirariam o direito livre do cidadão de ir e vir, e o grande impacto sobre a quebra de direitos humanos, com uma série de denúncias com uso de violência física e psicológica sobre estas pessoas por quebrarem essas regras imigratórias impostas. E aí, você já assistiu esse filme? O que você acha da temática de controle migratório? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilha com os amigos. Se inscreva no canal, não paga nada, e você vai acompanhando os lançamentos por aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!